Olá pessoal, vamos hoje fazer um bate-papo sobre um tema que tenho certeza que interessa a todos, seja por questões de estética ou com relação à saúde. Afinal de contas, falaremos sobre hipertrofia muscular, aspectos nutricionais e, obviamente, isso envolve também suplementação alimentar para hipertrofia. Vamos lá. E é um tema bem pertinente nesse momento para mim, né? Afinal de contas, estou me recuperando de uma lesão onde fiquei algumas semanas ainda estou, né? Com a perna direita totalmente imobilizada, então hipertrofia, nesse caso agora, para mim, será algo relacionado à saúde, será minha reabilitação para eu voltar a ter a minha funcionabilidade de caminhar, subir escada, etc., de volta. Então, como eu disse, hipertrofia não é apenas algo para fisiculturismo ou algo apenas pensando em estética, mas sim pensando em saúde como um todo. Também encontramos um aspecto fantástico com relação à hipertrofia no processo de envelhecimento. Então é fundamental durante a juventude que eu digo é até os 35, 40 anos, adquirirmos o máximo de massa muscular possível, claro, dentro de cada contexto, não estou falando para todo mundo ser fisiculturista, para que no seu processo de envelhecimento exista um lastro fisiológico para realmente essa pessoa, nós chegarmos nos 80 anos, 90 anos, quem sabe, e conseguirmos sair do vaso sanitário sozinho, sem apoio, tomar um banho com segurança, subir uma escada com segurança. É uma situação que pouca gente, quando jovem, pensa, mas no final de contas todo mundo gostaria de viver bastante, mas a questão é com qual qualidade que você deseja envelhecer. Mas, de novo, todos os aspectos aqui que eu abordarei hoje, eles podem ser aplicados para você que quer ficar musculoso ou tonificada ou emagrecer mantendo a massa muscular. Outro dia a gente bate um papo só sobre emagrecimento, mas esses aspectos eles são básicos para qualquer situação que você deseja ou tonificação ou enfim, né, dar um passo adiante com relação à sua massa muscular. Bom, obviamente, assim como tudo na vida, estamos falando de algo que o aspecto genético faz diferença sim. Nós temos pessoas que têm, desde uma questão de biotipo, né? Uma pessoa que é um mesomorfo, já tem ali uma característica estrutural que você bate o olho, às vezes a pessoa só joga futebol e você, caramba, olha, né, realmente ali o desenho do físico dessa pessoa, né? Ela tem um biotipo favorável para ganhar massa muscular. Também temos aspectos genéticos a nível realmente celular, aí hoje nós temos muitos estudos comprovando isso, pessoas que são mais responsivas ao treinamento, não é objetivo aqui hoje tão técnico, mas devido a ter uma quantidade maior de microRNAs na sua estrutura celular, isso vai gerar uma resposta maior à hipertrofia. Então, realmente, dois amigos entram na academia, vai ser normal que um tenha mais resultado do que o outro, além de fatores externos, também a questão genética. Agora, todo mundo consegue melhorar, ponto final. Eu acho que é isso que é o mais importante. Em qualquer situação, falando de esporte, isso é muito nítido, nós temos aquelas aberrações genéticas que por mais que tenham dedicação e treinem muito, também você olha a morfologia da pessoa, o biotipo já é próprio para aquele esporte e várias outras situações, né, que nós temos que considerar, e aqui não é diferente. Então é muito comum no ambiente de academia nós observarmos assim, né? Pô, aquela pessoa lá tá tomando alguma coisa diferente, olha o resultado. Às vezes não, às vezes é a própria genética, além, claro, da sua dedicação. Então nunca desconsiderem a questão genética. Agora, vamos pensar aqui no que a gente precisa para ganhar massa muscular. Eu gosto muito de comparar o processo de ganho de massa muscular com uma escada rolante. Imaginem você num shopping center, aí você decide subir a escada rolante, só que ao lado contrário. É exatamente esse o processo de ganho de massa muscular. Você precisa vencer aquela escada,
caminhar mais rápido do que ela vem na sua direção, para você vencer. Imagina que ela descendo é o catabolismo e você subindo é o anabolismo. É a sua síntese proteica contra a sua degradação. Durante o dia, nossa síntese proteica ela faz os seus picos, né? Ela sobe, desce, sobe, desce. O importante é que no final de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, você precisa ter mais síntese do que degradação. Agora, pensando no mundo real, vamos imaginar que você está no meio da escada rolante, quase lá, né, chegando no seu objetivo, só que aí você sai de férias, ou você tem algum problema pessoal, você brigou com o namorado, ficou triste, ficou 15 dias sem ir na academia, ficou chorando em casa, a escada rolante não vai parar de descer. Você continua descendo, você parou e você vai retomar lá de baixo de novo. Então, é exatamente isso, de uma maneira muito simples a explicação. Vamos dizer que é ingrato? Pô, tudo é assim, né? Tudo realmente, se você para, você não fica no mesmo lugar, você vai ficando para trás. Então, é uma questão natural da nossa vida, porque o músculo ele precisa de estímulo para ser desenvolvido, ou até mesmo você manter uma determinada massa muscular. O meu exemplo agora é clássico, né? É perfeito, porque eu fiquei com a coxa imobilizada eu já estou aqui na 7ª semana de imobilização, me machuquei faz 6, por aí, umas 7 semanas de imobilização. A minha coxinha, tadinha, tá parecendo essa caneta aqui, ó, né? Então, a massa muscular, quando não tem estímulo, ela vai embora. Em nenhum momento nesse período eu reduzi a minha suplementação, pelo contrário, eu incrementei, pensando aqui nos processos, né? Outro dia a gente aborda só sobre isso mesmo, sobre recuperação, mas eu aumentei inclusive aqui a minha suplementação, a minha alimentação como um todo foi impecável nesse período e mesmo assim, bum, né? Foi tudo embora, né? E outro detalhe também, mantive meus níveis hormonais no máximo aqui da performance, né? Outro dia também a gente fala sobre isso, mas para vocês verem que pode ter hormônio, pode ter suplemento, pode ter dieta perfeita, se não tiver estímulo, meu amigo, não adianta. O treino é a base para hipertrofia. Então, se você está tomando whey mais caro, você está tomando estanozolol, oxandrolona, trembolona e o diabo 4, mas não está treinando direito, tá errado. A base não vai funcionar. Então, sem dúvida alguma, que é uma prova perfeita para exemplificar isso aqui. Nossa, vou até pensar numa palestra, colocar uma foto aqui do meu cambitinho, mostrando realmente que os outros fatores perfeitos, mas sem treino não adianta, a massa muscular desaparece. Então é algo assim para realmente termos essa consciência de que a base do treino precisa ser muito bem elaborada. Aí entra o trabalho de um ótimo profissional de educação física na elaboração desse programa de treinamento. E o que nós precisamos é ter uma rotina nesse treino. Como eu disse, lembrem sempre da escada rolante, você precisa ter esse treino organizado de uma maneira que seja compatível tanto com o seu objetivo, tanto também com o seu estilo de vida. Não adianta você tentar ir 6 vezes na academia e 2, né? Então, sem dúvida, uma periodicidade que você consiga estar mantendo, por exemplo, 4, 5 vezes por semana, 3 vezes, eu acho assim que é o mínimo do mínimo do mínimo, é menos de 50% da semana, né? 4, 5, né? Eu particularmente treino 6 vezes na semana, considero muito importante um dia de descanso, mas aí é algo que seja dentro da sua rotina e dentro dos seus objetivos. E algo que as pessoas acabam não dando tanta importância, procurar manter o mesmo horário de treino. Você realmente ter uma regra, você ter uma rotina. Claro, alguém que trabalha em turnos, alguém que realmente não tem uma rotina fixa, aí fica impossível. Mas se você tiver essa possibilidade, escolha um determinado horário do seu dia e mantenha-o todo dia o mesmo horário. Vou dar um exemplo. Agora, no meu caso, eu tenho treinado às 11 horas da manhã, né? Hoje eu tenho um trabalho que eu fraciono em 3 blocos, né? De manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, porque parte do meu trabalho hoje eu faço de casa, então eu consigo hoje fazer isso, mas então às 11 horas da manhã é ali, todo dia 11 horas da manhã. Para você, hoje o meu horário é 7 horas da manhã, então todo dia 7 horas da manhã, todo dia 4 horas da tarde, todo dia 8 horas da noite. Agora, nós temos
alguns pontos da nossa vida que eles são imutáveis, que vêm de um processo evolutivo de milhões de anos, na verdade, nem milhares, falando de Homo sapiens, né? Falando de todo o processo, é muito mais do que isso. Que nós deveríamos respeitar a nossa cronobiologia. Então nós temos aqueles horários que poderiam ser considerados perfeitos para a prática de exercício. Entre 9 e 11 da manhã é um ótimo horário. Entre 3 e 5 da tarde é um outro horário, onde realmente nosso corpo está bem apto para esse tipo de estímulo, né, com relação ao exercício físico. Agora, vamos imaginar, se você puder evitar o horário noturno, maravilhoso, mas muitas vezes foi minha realidade muitos e muitos anos de treinar por volta de 7 ou 8 horas da noite. Agora, se você tiver uma possibilidade de treinar no meio da manhã, no meio da tarde, seria, claro, muito melhor. Mas assim, pessoal, às vezes vocês podem estar ouvindo isso, impossível. Anos atrás eu também achava que era. Então a vida da gente vai mudando, né? Hoje, no meu caso, eu treino às 11 da manhã e trabalho mais em produtividade do que antigamente, que eu treinava às 8 horas da noite. Ou tinha fase que eu treinava às 5 horas da manhã. Então hoje, como eu disse, eu fraciono meu trabalho em blocos. Trabalho 3 horas, faço uma coisinha, volto, trabalho mais 3 horas, faço outra coisinha. Então, assim, enfim, né, a nossa vida vai mudando. Então, não assustem quando eu falo assim, treino no meio da tarde. Ah, meu Deus, eu saio do trabalho às 6 horas, às 7 horas da noite. Sei lá, mas você vai morrer nesse trabalho? Pode ser que sua vida mude. E aí você já tem essa informação de que se você treinar meio da manhã, meio da tarde, pode ser algo interessante. Treino em jejum, já a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas a primeira essa informação de que é fundamental, pensando em otimização de resultado, é falando de um atleta, alguém que tem um objetivo cabuloso mesmo, eu quero ter o físico virado avesso no meu corpo, então realmente coloque o mesmo horário todos os dias e preferencialmente meio da manhã ou ali no meio da tarde. Mas antes disso, rotina, ter o mesmo horário todos os dias. Falando em horário, a base da recuperação, a base do resultado em conjunto aqui com os outros pilares de treino e alimentação é o sono. Então você ir para a cama todo dia no mesmo horário, acordar todo dia no mesmo horário, ter o treino no mesmo dia, a alimentação, ter ali as suas regras, não exatamente o mesmo horário, mas o mesmo período ali da nossa alimentação. Então, você ter essas regras, isso são fundamentais. Um descanso de 7 horas, pelo menos, 7 a 8 horas relacionadas ao sono, que seja um sono de qualidade. Outro dia a gente fala só sobre sono, mas eu acho que a dica de ouro hoje é você fazer uma higiene do sono, é você principalmente tirar os eletrônicos um pouco antes da hora de dormir, pelo menos 1 a 2 horas antes, você ter um quarto adequado com relação à iluminação, a temperatura, enfim, outro dia a gente fala sobre isso, mas priorize o seu sono. Se não tem sono de qualidade, você não vai ter uma recuperação, não vai ter um descanso, o que é muito comum hoje em dia. A pessoa dorme mal, acorda cansada, chega a hora do treino, se entope de cafeína, vai para academia, ainda mais se o treino for à noite, né, vai atrapalhar o seu sono, vai dormir mal de novo e vai ficar uma bagunça e dificilmente vai ter grandes resultados. Muitas vezes pode até ter no início algum resultado, mas isso não será algo para ser mantido, né? Então, base, sono, sem dúvida alguma, vai fazer aqui muita diferença. Agora, nós precisamos distribuir, falando de alimentação finalmente, a nossa alimentação ao longo do dia. Muito se fala sobre jejum intermitente. Na hipertrofia, principalmente, ele não encaixa de maneira alguma, porque nós precisamos pelo menos de 4 refeições do nosso dia contendo alimentos fonte de proteína. Então, aqui de 4, 5, às vezes 6 refeições, dependendo da rotina de cada um realmente tem a maneira como se encaixa melhor essa alimentação, mas pelo menos 4 refeições para ganho de massa elas devem ser realizadas e todas elas, pelo menos 4, contendo alimentos fonte de proteína. Então, esquece jejum intermitente para ganho de massa muscular. Falando agora, aproveitando esse gancho, né, sobre proteínas, que é um nutriente muito relacionado a ganho de massa, né? Afinal de contas, a base aqui da nossa fibra muscular, obviamente, acaba sendo a formação com aminoácidos, mas ele não é o único nutriente que deve ter sua preocupação. E outra, eu vejo muito em rede social, está na hora da gente mexer nisso, fala-se só de nutrientes. É dieta low carb, é proteína, é zinco, é magnésio,
E nós precisamos pensar em alimento, pensar em comida. Então falem sempre alimento, fonte de proteína. Vamos lá, um bife. O bife ele tem proteína, mas também tem gordura. Ele não é 100% proteína. Ah, eu comi uma pizza e exagerei no carboidrato. Não, a pizza também tem carboidrato, tem proteína, tem gordura, tem uma série ali de outros nutrientes. E muitas vezes, falando de um alimento ultraprocessado, nós também temos um monte de porcaria nele, além do carboidrato, da proteína. Uma coisa que eu me assusto, principalmente quando vem de nutricionista, é comparar a caloria de um pacote de bolacha com a caloria de uma fruta. Isso não poderia acontecer em hipótese alguma, tá? Pega uma fruta, ela tem inúmeros nutrientes que ainda sequer nós descobrimos. Não se assustem, né? Mas ainda tem muita coisa que a gente não descobriu, simples assim. Né? Até falando até das pós-graduações que eu coordeno, né? E, claro, lá a linguagem é outra, nosso conteúdo na verdade é a mesma coisa que eu falo para vocês, só que com uma maneira realmente o porquê de uma questão de fisiologia e de bioquímica, né? Mas nós temos o tempo todo descoberta de novos hormônios. Né? Então não é só a testosterona que existe, não é só o hormônio tireoidiano, tem uma cacetada de hormônio que sequer nós ainda descobrimos. Então muitos mecanismos ainda são desconhecidos. E falando aqui de fruta, a quantidade de polifenóis, compostos que ainda nós desconhecemos, que poderiam trazer vários outros benefícios que a gente acaba nem sabendo ainda o porquê, né? Mas enquanto isso vamos comendo realmente alimentos máximo possível, alimentos que o nosso organismo reconhece, né? E menos possível de alimentos ali ultraprocessados, tá? De novo, quando eu falo ultraprocessado, eu falo de bolacha recheada, falo de miojo e macarrão instantâneo, essas porcariadas realmente que não deveriam estar presentes na nossa alimentação, exceto numa situação, olha, até difícil, né, de pensar nisso. Mas vamos lá. Então, voltando aqui à ingestão de alimentos fonte de proteína, nós teríamos aqui uma característica de um aumento muito grande de pessoas que não comem carne, né? Pensando aqui uma alimentação vegetariana e até mesmo uma alimentação vegana ou vegetariano estrito, que é a mesma coisa. Então, quando nós consumimos carnes, laticínios, leite, derivados, ovos, nós temos uma variedade maior de alimentos fontes de proteína. E enquanto o vegano vai buscar a sua base proteica na combinação dos alimentos de origem vegetal e principalmente leguminosas. Temos inúmeros tipos de leguminosas para serem explorados, desde lentilha, grão de bico, a própria soja, vários tipos de feijões. Então o vegano vai buscar mais essas opções. Agora, o que eu não concordo é essa história da salsicha vegana, o hambúrguer vegano. Pô, a base da alimentação vegana é legume, é verdura, é fruta, é oleaginosa, é leguminosa, e não ficar comendo salsicha vegana. Isso daí é trocar uma porcaria por outra porcaria. Estão estragando uma filosofia lindíssima que realmente eu admiro demais. Agora, ficar comendo salsicha vegana, isso aí, pô, é trocar 6 por meia dúzia, né? Trocar uma porcaria por outra, né? No sentido de comer um hambúrguer bovino e passou a comer um hambúrguer de soja com 1 quilo de sódio na sua composição, né? Então, realmente, eu acho que é muito mais do que uma alimentação em si, é um estilo de vida que realmente vai muito além daquilo que vai no prato, né? Enfim, mas já respondendo uma dúvida que alguns podem ter, o vegano consegue, obviamente, ter hipertrofia com ausência de produtos de origem animal, porque a gente não precisa de uma tonelada de proteínas no nosso dia, algo que realmente sempre se pensaram relacionado a isso, né? Nossa, se eu me tornar vegano eu não vou conseguir ganhar massa muscular. A gente não precisa de tanta proteína assim, então a maior dificuldade está na distribuição e não na quantidade em si. Então, totalmente possível alguém que não come carnes conseguir ganhar massa muscular se tiver sono, se tiver uma ingestão adequada de todos os micronutrientes, uma ingestão adequada de carboidrato e todos os fatores que estamos aqui abordando hoje, tá? Então,
Outra opção de fonte proteica são os suplementos, que eu nem consigo enxergar um pote de whey ou um pote de proteína vegetal, uma proteína que combine arroz com ervilha, por exemplo, assim como temos tantas outras. Eu nem consigo enxergar aquilo como um suplemento, eu vejo como um alimento em pó rico em proteínas. Se o whey é um suplemento, o leite em pó também é. Então é uma questão muitas vezes assim de abordagem, né, de apresentação do produto, que traz essa visão do suplemento, onde essa relação de whey com ganho de massa muscular, isso é muito relativo, né? Se já eu falo, Carol, sobre o leite, tá? Mas aí até essa abordagem de leite, né? O pessoal tenta simplificar algo que é muito complexo, tá? Vale a pena uma live só sobre leite, mas resumindo, qual leite você está falando? O da vaquinha com o sininho no pescoço, criada com amor e carinho na chácara, ou muitas vezes subprodutos do leite que você encontra no mercado, onde a lista de ingredientes tem de tudo e um pouquinho de leite, né? Então reflita um pouquinho sobre isso. E obviamente, cara, temos várias questões de diferentes níveis de tolerância com relação à lactose e com relação à alergia, enfim, é um assunto para uma live inteira sobre leite, é um assunto que realmente também nós precisamos elucidar. Nem 100% perfeito, nem vilão, nem mocinho. Depende para quem, em qual situação, tá? Enfim, vamos lá. Então aqui, Carol, agora no seu caso, né? Parou o consumo de whey, desenchei. Para você, Carol, eu tomo whey desde que eu tenho condição para isso, porque antigamente tomava albumina. Eu tomo whey todos os dias da minha vida há pelo menos 20 anos e nunca fiquei inchado, tá? Pelo contrário, então, cada um é cada um. Como estudante de nutrição, leva essa regra para o seu consultório. Não é porque te faz mal que vai fazer mal para o seu paciente. E não é porque faz bem para o seu paciente que vai fazer bem para você, tá? Então essa regra é muito importante para você que está estudando, porque é muito comum acontecer isso. A gente acaba se sugestionando, Carol, né, com alguma coisa que faz bem para a gente. Igual eu tenho alergia a milho, né? Então eu tenho alergia a milho, mas não é por isso que eu vou falar que o milho é ruim, né? Eu não posso comer milho, né? Assim, em grande quantidade, né? Como um pouquinho, ok. Mas se eu começo ali a exagerar, faço 2 refeições seguidas com milho, meu Deus do céu, eu começo a ter assim reações alérgicas terríveis. E não é por isso que eu vou falar aqui para vocês que o milho é ruim. Exato, individualidade, Carol. Mas eu vou pegar um dia só para falar sobre leite, porque é um assunto que envolve não só a nutrição, envolve também a biologia. Então a gente precisa responder isso de inúmeras situações, né? Questão de biologia, falando aqui dos mamíferos. Depois, a questão da nutricional, do leite hoje, depois da domesticação de animais, ter se tornado uma opção de alimentos. Isso é ontem, né? A gente está falando de 10 mil anos atrás, questão de agricultura, porque antes o homem caçador e coletor não ficava tomando leite, exceto quando ele era amamentado. Então temos aqui várias questões, né? Enfim, mas vamos deixar isso para outras situações, a gente não anda aqui na nossa discussão sobre ganho de massa muscular. Então, temos aqui já essa base de alimentos fontes de proteína ao longo do dia. Claro, quando estamos falando de um nível mais avançado, né, um atleta, nós vamos ter isso tudo muito calculado e até ele pode ser que ele pese os seus alimentos antes de consumir, tudo exatamente calculado, tudo exato. Agora, a maior parte das pessoas, eu recomendo sempre a busca de uma autonomia, ela ter uma ideia do que realmente seria interessante para ela. Eu, já há muitos anos, eu não peso absolutamente nada, é tudo no olho. Eu bato o olho e vou ali organizando para mais ou para menos. Eu não faço nenhum tipo de avaliação na minha composição corporal, eu utilizo o espelho. Então eu recomendo isso para vocês, né? Primeiro, para quem não tem esse objetivo, não vou ser atleta, etc., é buscar autonomia, você não ficar refém de uma prescrição ali do papelzinho e ficar seguindo aquilo como se fosse a sua Bíblia, né? E você ter que ir num consultório só para você fazer uma bioimpedância, que é um método com margem de erro absurda, para você saber se você está gordo ou se você não está. Olha no espelho, né? Então, buscar esse autoconhecimento eu considero muito importante. Isso vale também para a questão até de treino.
poxa, você mudou um exercício daqui, mudou um exercício dali, como que está sendo a sua resposta? Observe-se, né? Não fique apenas dependendo de profissionais o tempo todo. O profissional, até para o profissional, fica muito mais fácil quando você leva informações pertinentes para ele. É uma coisa muito chata de consultório, é quando você pergunta situações para o seu paciente da vida dele e ele não sabe, né? Como é que está o seu sono? E ele não sabe, né? Porque de verdade não sabe, porque nunca prestou atenção de como que é o sono. Como que é o seu intestino? Não sei. Sei. Funciona todos os dias? Depende. Pô, o cara não sabe da vida dele. Ele vai saber do que, meu Deus do céu? Então, nós precisamos diariamente estarmos fazendo esse checklist que eu chamo. Como é que foi o seu sono? Como é que está o seu intestino? Como é que foi o seu treino? Como foi a sua alimentação? Como está sendo a sua espiritualidade? Né? Como que você está lidando com as situações? Se qualquer cara que te cruzar uma rua, no trânsito e você se explodir, está errado. Né? Se você no ambiente de trabalho, você passa o dia tenso, enfim, é aquela situação. A gente tem que passar o dia pleno, né? Tranquilo, porque cada situação de desgaste emocional é o nosso sistema de luta e fuga. Né? Você fica nervoso no trânsito, você está prejudicando você mesmo. E falando aqui do nosso assunto de hoje, você desestabiliza a sua situação hormonal. Você fica lá, né, oscilando, né, tendo picos ali de cortisol de maneira desnecessária ao longo do dia, fica quebrando o músculo ali à toa, discutindo no trânsito, falando mal do patrão ali nas costas dele, aquela coisa, né, de aquele ambiente tóxico muitas vezes de trabalho. Se o ambiente é tóxico, programa a sua saída. Não, vou sair daqui com tanto tempo, enfim. Aí vai envolvendo vários outros fatores, mas trabalhar espiritualidade. Eu lido com fisiculturismo, já hoje nem tanto mais, mas durante muitos anos, né, muito linkado no fisiculturismo, os melhores atletas do mundo são muito calmos, são muito tranquilos, por isso que eles conseguem ficar daquele tamanho, né, porque realmente uma pessoa estressada, ele é um indivíduo catabólico ambulante, né, tá só ali queimando músculo com a sua irritação, com o seu nervosismo. Então, sem dúvida, nós precisamos, junto com a ingestão de proteína nas refeições, ter também esse controle emocional, controle do sono, dos demais fatores. Bom, e quanto de proteína, né? Então, assim, pessoal, sendo muito sincero, a ideia não é elaborar um cardápio calculado para um atleta, mas, como dica geral, fica na média de 2 gramas por quilo de peso, né? Isso realmente aqui já vai ser um parâmetro muito bom, né? Lembrando, uma informação importantíssima, quando o objetivo é redução de gordura corporal, nós diminuímos um pouco, nós aumentamos a ingestão de proteína. Então, para definição, você precisa comer um pouco mais de proteína do que para ganho de massa muscular. No ganho de massa muscular a gente aumenta o carboidrato. Na definição, diminuímos um pouco a ingestão de alimentos fonte de carboidrato e aumentamos um pouco a ingestão de alimentos fonte de proteína. Quando eu falo diminuir carboidrato, não é eliminar os alimentos fonte, sim fazer uma menor ingestão. Claro. E pessoal, né, é importantíssimo isso hoje em dia, só digitar no Google vocês acabam obtendo isso, ter uma ideia da composição nutricional da maior parte dos alimentos que a gente acaba consumindo, né? Independentemente da classe social, né, tenho pesquisado bastante isso para o meu livro novo, a nossa população tem uma pouca diversidade nutricional, consome poucos alimentos. Então, você pegar ali uma meia horinha de um dia qualquer, você consegue ter uma ideia, em média, da composição dos alimentos que você mais consome ao longo do dia. Isso não é uma informação que tem que ficar presa no consultório de um nutricionista. Isso é uma informação geral, você tem uma ideia realmente ali de cortes de carnes que são mais magros, que tem ali uma densidade proteica maior, compara com peixes, compara com frango, né? Então tudo isso é uma questão de informação realmente, né? Você ter essa informação para estar elaborando o seu planejamento alimentar de uma maneira até intuitiva, você já ir no consultório do nutricionista com essas informações e sempre fazendo essa relação, falando de carnes, proteína e gordura. Primeiro, a composição. Um filé mignon vai ter, por exemplo, menos gordura, claro, do que até um contrafilé ou uma picanha. Ok, mas algo tão importante quanto é a forma de preparo, né? O quanto de gordura que você vai adicionar no seu preparo dos alimentos, né? Um tipo de óleo
interessante, tipo de gordura vegetal interessante para você utilizar no preparo é o azeite de oliva. Por mais que no aquecimento você pegue alguns compostos fenólicos, alguns compostos que você tem acesso a eles quando você usa na sua salada, pelo menos o tipo de gordura monoinsaturada continua presente. Quem não está podendo investir no azeite nesse momento, uma dica é o óleo de canola, que muitas vezes ele foi tido como um vilão, mas nunca foi vilão. É uma opção sim para você estar usando caso o azeite ele fique mais caro para você. Agora, vamos imaginar, dependendo da preparação, você não precisa colocar nada, né? Eu não coloco nada no preparo dos meus alimentos, né? Eu sempre utilizo, enfim, o alimento em si, numa boa frigideira, você não vai ter, ou numa air fryer, numa condição dessa, você não vai ter realmente, aqui a Marina, né? Eu uso muito air fryer, né? Então, sem dúvida alguma, você não precisa acrescentar óleo em muitas preparações que geralmente se coloca. Eu não coloco óleo nem no arroz, né? Então isso pode ser também empregado na nossa rotina. Muitas vezes é um hábito, né, que aprendeu com a mãe, aprendeu com a avó, você aprendeu com a mãe, de colocar o óleo ali em tudo, mas muitas vezes não é necessário, é simplesmente um hábito, né? Enfim, então atenção não apenas à gordura presente na carne, mas claro, ao preparo. Isso é tão verdade que vamos imaginar quem vai em um restaurante, né, come fora, por mais que muitas vezes ele coma lá arroz integral e frango, aquilo vai ter mais óleo e muito mais, uma densidade energética muito maior do que, sem dúvida alguma, ele faz em casa ali no caso, tá joia? Bom, pessoal, é complicado, né, Lia, né, que vocês ouvem tanta coisa, né, nas redes sociais, fica até difícil, né? Eu falo uma coisa do leite, aí outro vai lá e fala outra, eu falo do óleo de canola, outro vai lá e fala outra, né? O que é gostoso hoje, né, o meu trabalho na coordenação de pós-graduações, e os melhores profissionais do Brasil dão aula lá, é que lá não existe isso, né? Porque como todo mundo se baseia na ciência, lá não tem essa de dúvidas, né? Não, o que se fala, você vai encontrar no PubMed, ponto final. Então não tem essa de um falar bem do óleo de coco, o outro falar mal, não. Lá realmente é tudo baseado na ciência, né? Então, mas eu entendo que nas redes sociais fica essa bagunça onde cada um fala uma coisa mesmo, né? Dieta metabólica do Mauro de Pasquale. Mas meu amigo, isso é mais velho que a pedra, hein? Eu lembro que eu li esse livro quando eu estava na graduação, antes até da graduação, né? Dieta metabólica, deixa eu ver até o seu nome. Ale, é a dieta do Ale que funciona, não é a dieta metabólica, a dieta da NASA, a dieta do Rodolfo, não, é a dieta do Ale que funciona para o Ale, não é a dieta metabólica do Dr. Mauro de Pasquale ou a dieta anabólica do Rodolfo Pérez, não, é a dieta do Ale, é a sua alimentação. Dieta significa estilo de vida. Todos nós temos uma dieta que a gente começou na primeira mamada na teta da mãe e vai acabar no dia que a gente morrer. O que existe no meio do caminho são mudanças de comportamento, são informações que são adquiridas, e um problema hoje em dia é que nós estamos aprendendo a se alimentar de maneira errada, a nossa introdução alimentar é errada, ainda mais nessa geração atual, onde quem cria os filhos são os youtubers, né? Então o pai dá lá o tablet para a criança comer, né? vendo essas asneiras de YouTube. Então tá terrível o negócio. Então a gente já aprende a se alimentar mal, né? Nós já temos uma educação nutricional errada, e quando chega na fase adulta você já traz todo esse lastro errado de informações, de conhecimento. Não gosto de legume e verdura. Claro, a sua introdução alimentar foi errada, você teve uma introdução alimentar com papinha, você não conheceu os alimentos na sua introdução alimentar. Então agora com 20 anos você tem dificuldade de comer brócolis, tá? Isso que foi o erro, tá? Mas aí é assunto também para outra live. Vamos voltar aqui para o ganho de massa muscular, mas não tem como, pessoal, a gente segmentar a nutrição. Nutrição é tudo, né? Se você hoje tem 25 anos e quer ganhar massa muscular, se você teve aleitamento materno exclusivo, se você teve uma boa introdução alimentar, o ambiente que você vive em casa, o ambiente que você vive no seu dia a dia, tudo isso influencia. Não é só ir lá na loja de suplemento, comprar um suplemento, ir para a academia e dar certo. Não, é muito mais complexo do que parece.
Tá, então nós temos aqui uma ingestão de alimentos fontes de proteína, para quem gosta de números, de 0,3 a 0,4 gramas de proteína por quilo de peso por refeição. Pronto, já temos aqui uma ótima ideia e vai fazer muita diferença, claro, o peso corporal dessa pessoa. Então, em média, de 20 a 40 gramas de proteína por refeição. Mas uma mulher de 60 quilos vai ser diferente de um bodybuilder de 110, claro, mas a base é a mesma, tá? Agora, pensando em alimentos fontes de carboidrato. O carboidrato é o nosso principal nutriente energético e deve estar presente ao longo do nosso dia, de acordo com, obviamente, o nosso gasto energético. Exercício físico, atividade física. Uma coisa não é a mesma da outra. Você pode ter um exercício físico intenso na academia, mas passar o dia sentado. É o meu caso, né? Eu trabalho basicamente sentado. Então, na academia me dedico bem, mas o meu dia ele é sentado, ele não tem um gasto energético tão grande. Vamos imaginar alguém que trabalha vendedor de uma loja de sapato, onde o estoque fica em cima e o cliente está embaixo, tem que ficar subindo e descendo a escada inúmeras vezes ao longo do dia. Um garçom onde a cozinha está embaixo, ele tem clientes em cima, né? Fica subindo o tempo inteiro. Imagina o gasto energético dessa pessoa ao longo do dia. Então ainda muitas vezes temos o exercício físico específico, onde esse gasto energético é enorme. Então é muito relativo. Isso aqui eu já não concordo, exceto para atleta profissional. Vamos pegar aqui um atleta de triatlo que treina 4 horas por dia, muitas vezes, aí ok. Mas nós temos na nutrição essas bases de gramas de carboidrato por quilo de peso, né? Onde muitas vezes, o seu treino é intenso, então você vai ingerir de 6 a 8 gramas de carboidrato por quilo de peso. Tá, mas se o treino for intenso e a rotina da pessoa for tranquila, então isso é muito relativo. Eu gosto muito mais. E outra, cada dia também nós temos um gasto energético diferente, seja no treinamento, seja também na nossa rotina diária. Então, aí vem o autoconhecimento, né? O autoconhecimento da pessoa, tem aquela ideia, como que vai ser o meu dia hoje? Nas próximas horas eu vou estar em pé, eu vou estar sentado, eu vou estar treinando, o que eu vou estar fazendo? Então eu preciso de mais ou menos carboidrato. Entre 4 e 6 horas é o tempo que nós precisamos para sintetizar glicogênio. Então, a minha refeição, falando de um treino intenso, a minha refeição pré-treino, ela vai depender das 2 refeições anteriores. Não adianta 1 hora antes do treino eu pegar 300 gramas de batata e achar que aquilo vai ser uma energia prontamente disponível para o meu treino. E sim pensar também na refeição anterior a essa, falando-se de um treino de intensidade mesmo, que tirando atletas realmente, nós temos isso com pouca, aplicabilidade no nosso dia a dia, né? As academias estão muito mais para centros de diversão do que realmente para centros de treinamento, mas aí também o objetivo é de cada um, né? Tem gente que, isso é até legal, vai lá na academia para se divertir, mas quem está buscando um treino realmente, ele precisa fazer essa avaliação. E o treino em jejum? Eu não vou dizer que o treino em jejum ele é melhor, pensando em hipertrofia, porque seria uma mentira, mas é uma possibilidade para aquela pessoa que não tem outro horário. Então, como ela acorda e muitas vezes já vai para a academia e não teria tempo suficiente para ingerir determinado alimento, ela pode, na noite anterior, estar realizando uma gestão com alimentos fontes de carboidrato na sua última refeição, carboidratos com absorção mais gradativa. Vamos imaginar que ela realiza o jantar às 9 horas da noite e vai dormir já às 10. Ela colocar um arroz integral, colocar batata doce, ela colocar realmente alimentos fontes de carboidrato que tenham uma absorção um pouco mais lenta, em conjunto ainda com proteínas e com fibra. Ela jantou às 9, vai dormir meia-noite, pode fazer um mingauzinho com aveia, por exemplo, pode colocar frutas, pensando aqui também em um carboidrato de uma absorção um pouco mais lenta. Você não vai comer um doce antes de dormir achando que esse carboidrato vai estar disponível na manhã do dia seguinte. Basicamente isso que eu gostaria de elucidar. Fazer o cardio em jejum, ok, treinar à tarde, perfeito. Muitas vezes esse aeróbico ele é dividido do treino e acaba sendo feito em jejum até por uma questão de comodidade, né? A pessoa já acorda, já faz o aeróbico e na sequência já vai para sua rotina de trabalho, de estudo, não vejo problema nenhum. Interessante ter de 5 a 6 horas de espaço entre essas 2 sessões de treinamento, tá? Então,
Até com relação a o que mais eu poderia falar sobre carboidrato, alimentos fonte, mais uma vez, é entender que o alimento não é só carboidrato, né? Temos pouquíssimas opções assim, falando uma tapioca, por exemplo, acaba sendo só carboidrato, mas a maioria dos alimentos nós também temos outros ingredientes para estarem presentes nesse alimento. Índice glicêmico é algo que eu vejo ainda muita dúvida, realmente existe sim uma diferença no impacto na glicemia de cada alimento, sendo que um outro termo que talvez vocês conheçam é carga glicêmica. Então muitas vezes, já eu falo aí do doce de leite, né? Enfim, já eu falo sobre isso daí. O Felipe tá na moda agora o doce de leite, né? O que não tá na moda é treinar pesado para poder ingerir um alimento rico em carboidrato, né? Mas na moda comer doce, isso aí nunca teve tão na moda. Bom, a carga glicêmica também você compreende a quantidade de carboidrato do alimento em conjunto com o seu índice glicêmico, mas aí que é a questão da individualidade, isso depende da microbiota intestinal, isso depende da capacidade de síntese de glicogênio de cada um. Então a diferença de alguém que é muito bem treinado, um atleta mesmo, que desde a infância tem uma vida relacionada a esporte, ela tem um maquinário, chamando o nosso organismo dessa maneira, muito mais apto para metabolizar um alimento fonte de carboidrato do que alguém que tem ali resistência à insulina, alguém que não teve um estilo de vida tão adequado na maior parte do seu tempo. Às vezes hoje tem lá 30 anos de idade, uma boa rotina, mas nos anos anteriores não teve essa mesma disciplina e acaba não tendo uma ótima metabolização desses alimentos fonte. Então é algo bem individual também, tá, pessoal? Falando aqui de lipídio, né? Olha só, né? Aqui aproveitando o Matheus, né? Os lipídios podem ficar entre 0,8 e 1,5 gramas por quilo de peso. Matheus, vou te falar uma coisa muito importante, né? Hoje na nutrição, digo isso porque eu tenho mais de 3 mil alunos que são nutricionistas e médicos, se colocaram os números e as imagens acima do paciente. Então hoje é cálculo e cadê o paciente nessa história? É como se a gente comesse número, é como se a gente comesse só nutriente, a gente come comida. Então esses números, né, tá certo aqui, ó, 0,8, 1,5 gramas de lipídio por quilo de peso, é isso, pronto, final. Agora, por que as pessoas têm tanta dificuldade em manter realmente isso? Então transformar esses números em alimento que é a nossa grande missão. E esses números, eles devem estar, já falando do profissional agora, tem que estar dentro da mente, né? Então, particularmente, eu sempre elaboro um plano alimentar pensando na comida. E a hora que eu termino essa elaboração, obviamente os softwares, o Excel, etc., já vai te dar realmente o que você elaborou, e você elaborando um plano alimentar para o seu paciente de uma maneira com boas escolhas alimentares, bingo, você vai olhar e exatamente esses números que se colocam antes da comida, e você vai ter acertado, né? O famoso bater macros, né? Eu não gosto dessa abordagem, mas o famoso bater macros, né? Eu sempre bati macros na minha vida, sempre me preocupar com o cálculo em primeiro lugar, eu sempre me preocupando com comida. Olha só, vou imaginar que no cálculo você está me atendendo e você vê lá que para mim, a minha refeição pré-treino, 2 horas antes do treino, eu tenho que comer, pelo meu peso corporal, 400 gramas de batata, ou um outro tipo de combinação, etc, né? E eu não tenho fome nesse horário, eu não quero comer isso daí, e aí, né? Então já começa a complicar por aí. O que é mais confortável? Não, aí você pega um shake, então, tá, mas eu não quero comer shake, eu quero comer comida. Então ver primeiro o que é apto para o paciente, do que ver o número em si, né? Isso vem em primeiro lugar, depois você vai ajustando, né? E claro, você fazendo boas escolhas de alimentos fontes de proteína, alimentos fontes de carboidrato, você vai atingir essa quantidade de lipídios, né? Uma observação com relação a lipídio, tá na moda o tal do café com óleo de coco, né? Gente, está falando de uma gordura saturada, não agrega absolutamente nada, tá? Esses cafés energéticos, tá? O café energético é o que eu acabei de tomar agora há pouco, é uma xícara de café preto, né? Então, eu acho assim, eu amo suplementação alimentar, só que eu acho que a gente hoje, com tantas opções de suplementos interessantes, a gente precisa aplicar o nosso dinheiro naquilo que realmente vai fazer a diferença.
né? Compra uma creatina, compra um pó proteico de qualidade, do que ficar jogando fora dinheiro com coisas que não agregam, né? Que não vão te trazer em nada, né? Utilizar café com óleo de coco achando que o óleo de coco potencializa a cafeína. Para, né? Vamos pensar aqui em situações reais, realmente. Então, macronutrientes, resuminho aqui: proteína, pelo menos 4 refeições do dia; carboidratos, de acordo com o gasto energético. E da onde que a gente começa? Em vez de começar por número, vamos começar por aquilo que a pessoa está fazendo, né? Cada um de vocês que não tem acompanhamento ainda com nutricionista, podem refletir. Anota sobre café durante o treino, Edinho. Pô, nunca tomei café durante o treino não, hein? Leva a garrafa e vai pôr assim do lado da máquina. Essa eu gostei, né? Boa sugestão, né? Enfim, mas o café antes do treino, 45 minutos, 1 hora. Cada pessoa tem a sua velocidade de metabolização de cafeína. Alguns são metabolizadores lentos, outros rápidos. Então vai ter uma variação, mas em média 45 minutos, tá? Então, até falando de pré-treino, suplemento, muitas pessoas muitas vezes tomam, agora tá na moda também jogar na boca o pré-treino, né? E ir para já dentro da sala de musculação. Mas ali você não teria ainda o efeito para dar o pico de cafeína no seu treino. Então fazer isso em casa é muito mais interessante do que na própria academia ali, né? Pegar o scoop e jogar na boca, né? Agora tá na moda. Eu prefiro me jogar com água e tomar bem tranquilinho. Bom, pessoal, enfim, então cada um de vocês pode ter essa análise. Não, pessoal, de novo, eu acho que o que está faltando hoje em dia é essa autoanálise. Vamos imaginar você aí que está tentando buscar resultado, pega o que você está comendo no dia, anota, observa. Muitas vezes você vai verificar que você está comendo mais alimentos fontes de carboidrato em um horário que você não tem tanto gasto energético, e está faltando, ao contrário, alimentos fontes de carboidrato em um horário que você está gastando mais energia. Destaco antes do treino e depois do treino, pensando ali na sua recuperação. E o que ferra a alimentação da maioria das pessoas são os beliscos. Você precisa de regra, pessoal. Entre uma refeição e outra é água. E não ficar chupando bala, ou vai lá e pega uma mãozada de castanha, ou vai lá e come uma banana no meio. Não, deixa em espaço para realmente você ter o processo digestivo agindo, se hidratando, até chegar na outra refeição, tá? Então, falando de macronutrientes, acho que esse resumão aqui já ajudou, obviamente, né? Não é algo muito simples, perto realmente da complexidade do tema, mas se eu conseguir ajudar um pouquinho aqui vocês, já estou muito feliz. E falando de macronutrientes, é moleza, a questão é falar de micronutrientes. Se eu começo aqui, pessoal, a falar de vitamina B1, B2, B3, vitamina B5, B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, A, D, E, K, vocês vão, né? Caramba, que troço chato. Então, vamos lá. Vitaminas e sais minerais, exceto vitamina D, né? Que nós precisamos da exposição ao sol. E se você não tem exposição ao sol, é pertinente você manter uma suplementação pelo menos aí de 2.000 unidades por dia, de uma maneira assim bem chute mesmo, tá, pessoal? Porque eu poderia sentar na parte mais confortável e falar para vocês, de acordo com os exames laboratoriais vocês vão ajustando, tá? Mas e quem não faz exame? Vamos ser realistas, né? Então, até por não ter um plano de saúde, por se tratar também, não é tão barato fazer exames laboratoriais muitas vezes. Então, pelo menos uma suplementação de base de 2.000 unidades por dia, né? Mas claro, quando você tem acesso a exames, esse 2.000 pode ser muito ou pode ser pouco, né? Então isso aí entra a questão da individualidade. Mas tirando a vitamina D, os demais micronutrientes, né? Eu falei apenas das vitaminas, estou falando aqui também de minerais agora, nós podemos ingerir por meio da alimentação. No entanto, pouca gente faz isso. Por quê? Porque falta diversidade alimentar nas pessoas. Então, nós precisamos ingerir cereais integrais, leguminosas, uma variedade enorme de legumes, frutas, verduras, oleaginosas, para aí sim a gente conseguir ingerir todos os micronutrientes. Então, eu acho que essa é uma informação que todos nós precisamos carregar. Então não adianta comer só bananas, tem que comer banana, mamão, pera, maçã, uva, kiwi, etc. Se não adianta comer só alface e tomate, tem que comer alface, tomate, brócolis, chuchu, abobrinha,
berinjela, jiló e comer tudo e mais um pouco. Essa é uma informação para nós levarmos sempre buscar também cereais integrais, né? Um arroz com arroz integral, enfim, né? Buscar possibilidades de alimentos também na sua maior concentração de micronutrientes e fibras. Agora, se você se identifica naquela situação de que, nossa, ô Júlio, eu estava dodóia, que tô ainda, né? Mas eu estava nesse período da manhã fazendo reabilitação, não dava para fazer live. Nós precisamos, muitas pessoas se encaixam naquela situação de que, nossa, impossível, não consigo, não dá agora. Então aí pode entrar aqui uma suplementação, mas eu considero uma suplementação momentânea. Aquela pessoa pensar, não, eu vou suplementar, mas já ir tentando melhorar os aspectos relacionados. Estou melhor do que nunca já aqui, Júlio, eu estou com vocês. Já pensando nos aspectos relacionados à variedade alimentar. Porque não é tão simples. Uma coisa é pensarmos em ter uma grande variedade alimentar no dia que tem feira no nosso bairro. Eu quero ver todo dia, de segunda a segunda. Então, realmente, não é tão simples devido os problemas da vida atual, né, de tanta correria, de tanta dificuldade, de tantas coisas. Nós podemos ali sim estar utilizando suplementação alimentar com relação a vitaminas e minerais, mas muito cuidado com os suplementos isolados. Agora, com a história da imunidade, é zinco para tudo quanto é lado. O zinco isolado em alta quantidade, ele além de poder sobrecarregar o seu organismo, ele acaba atrapalhando na biodisponibilidade de outros micronutrientes. Destaco aqui, por exemplo, o cobre. Então, muita atenção em ficar suplementando isoladamente. É melhor pegar um suplemento que tenha um pouco de tudo do que esses isolados. Os suplementos isolados em alta concentração, aí é mais interessante deixar na mão do profissional que ele vai utilizar em algum momento específico. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa pré-diabética que está lá, que é algo que é muito comum devido a ter resistência insulínica, com uma deficiência de zinco e magnésio. Aí você vai lá, o profissional vai lá e suplementa uma alta concentração desses dois minerais ali isoladamente para estar equilibrando, mas com todo o cuidado, obviamente, com os outros micronutrientes também. Agora, na orelhada, chegar numa loja, numa farmácia e comprar, fica nesses que tem mais um pouquinho de tudo do que em um que seja isolado em alta quantidade. Esse aqui é para imunidade, vitamina Z, 500 mg de vitamina C e 30 mg de zinco. Cuidado, tá? Pode até encaixar em alguma situação específica, mas assim, ficar tomando isso a longo prazo não é tão interessante. Então, bastante atenção quanto à suplementação de micronutrientes de fazer de uma maneira excessiva. A deficiência é ruim, em alguns casos o excesso também pode ser ruim, tá joia? Então, mas de novo, a informação que nós precisamos ter é que em algum momento da vida a gente conseguir ter variedade alimentar com relação a legumes, verduras e frutas é o que eu tenho mais trabalhado hoje em dia comigo, né? Sem dúvida alguma, já que eu te respondo, Geise, buscar essa variedade alimentar, consumir alimentos reguladores em todas as refeições, seja legumes e verduras ou aqui seja frutas, né? Dosagem de ferro, aí tem que analisar qual que é a sua perda de ferro, porque a ferritina de 36 é baixa, pelo menos 70 que você precisa melhorar para melhorar essa dosagem de ferro, mas tem que ver qual que é a sua perda, para aí sim ver alimentos fonte e uma eventual suplementação, tá? Bom, é o paciente, não é você, daí é mais complicado ainda, porque aí é a história dos números, né? A gente está aqui com números, tá? Mas quem é esse paciente? Qual que é a situação? Qual que é a absorção intestinal dele? Será que está em desbiose? Será que não está? É uma cirurgia no passado, bariátrico, enfim, né? São várias possibilidades para você, homem, mulher, né? Tem várias possibilidades para a gente estar aqui ajustando. É muito comum, por exemplo, em eventos, em feiras, até em sala de aula, o aluno, né, chega para mim, então, eu estou lá com um caso, TGO de tanto, TGP de tanto, eu sei lá, isso aí são números, né? Vamos ver primeiro o paciente, quem que é essa pessoa? Às vezes, vamos dar outro exemplo, a pessoa está com colesterol de 280, um colesterol total de 280, caramba, tá alto pra caramba, depende se antes ela estava com 350, né? Então, aí é o lado da individualidade, né? Realmente cabelo caindo bastante, o cabelo caindo é um sinal ali de deficiência de ferro mesmo. Eu analiso o intestino
dessa pessoa, né? Muitas vezes é uma desbiose, ela não está tendo uma absorção adequada, tá? E falando aqui para a gente finalizar de suplementação alimentar, pessoal, suplemento para hipertrofia, é engraçado que é o que muitas vezes, então, se é mulher, vê a perda dela, às vezes a perda, o fluxo dela é muito grande, né? Enfim, vamos lá. Um estudo de caso aqui, né, Geise? Vamos lá. Voltando aqui para a hipertrofia. Mas olha só, pessoal, falando de hipertrofia, mas uma pessoa com deficiência de ferro que está buscando ganho de massa muscular, você precisa estar avaliando essa ingestão de ferro, tem que ajustar isso. Uma deficiência de vitamina D, qualquer deficiência de micronutrientes vai impactar negativamente no ganho de massa muscular. Igual aqui a Dani, né? Além de como saber se nós temos desbiose, eu poderia falar aqui de exame coprológico funcional e outras coisas, mas analisa o seu cocô todo dia. Se o pum tá fedido, se tá indo no banheiro e tá deixando o banheiro fedido, tá errado, né? Então realmente essa análise diária com relação ao nosso intestino, ela deve ser realizada, porque uma semana comendo mal, 3 dias na verdade comendo mal, você pode ter prejuízos com relação à sua saúde intestinal, que vai resultar em uma menor absorção de nutrientes e lá na frente vai atrapalhar no seu ganho de massa muscular. Vocês viram que está tudo? Qualquer dúvida que vocês colocam aqui, a gente consegue puxar para hipertrofia, porque o ganho de massa muscular é algo que não é a nossa prioridade para o nosso corpo. Então, qualquer situação adversa, o corpo acaba com a massa muscular. Então, nós precisamos aqui estar com o nosso organismo funcionando perfeitamente para conseguirmos um ganho de massa muscular, tá? Aqui um micronutriente também muito importante, vitamina B12, atenção especial com veganos, mas deficiência de vitamina B12 não é algo exclusivo para veganos. Nós precisamos, independentemente do nosso perfil alimentar, termos essa visão de que não podemos ter uma deficiência de vitamina B12, inclusive afeta aspectos cognitivos, perda de memória, baixa concentração. Pessoas que utilizam os prazóis, inibidores de bombas de prótons de maneira contínua, são um grupo de risco para ter em algum momento uma deficiência nos níveis uma deficiência de vitamina B12. Então, muita atenção também com a interação droga-nutriente. Muitas vezes, medicamentos utilizados de maneira desnecessária. Finalizando aqui com relação à suplementação, creatina, ela é muito associada à hipertrofia, mas a creatina é boa para tudo. Creatina basicamente é aquele suplemento da família. Ela tem uma ação neuroprotetora, ela tem uma ação com relação a melhora de absorção de glicose, ou seja, metabolismo da glicose, né? Temos aqui o aspecto relacionado à melhora de performance, melhora de rendimento, mas ela não tem efeito direto no ganho de massa muscular, o efeito dela é indireto, mas efeito direto nada tem, a não ser o exercício, né? Assim como nós já falamos basicamente. Mas a creatina é um ótimo investimento. Se você tem aí 30 anos de idade, compra a creatina a Geise gosta de protocolo, Geise, vai lá, eu tentaria 1 miligrama de metilcobalamina para esse caso e observar depois de 2 meses ou até 1 mês já a resposta no exame, se aumenta ou se diminui essa suplementação. Existem polimorfismos individuais, a gente complica um pouquinho, onde cada pessoa vai responder de uma forma. Então, às vezes 1 miligrama é muito, 1 miligrama é pouco para cada situação, tá? Também questões de capacidade absortiva. Então a creatina sim é um suplemento interessante, mas tudo que eu falei até agora nós podemos puxar para a suplementação. Se a sua ingestão de carboidrato você precisa de mais carboidrato e nós não temos aqui condições por meio de alimentos, suplemente. Proteína, suplemente. Então, uma vitamina ou mineral específico, suplemente. Então, a suplementação para suprir qualquer tipo de deficiência, ela faz parte aqui de todo o nosso processo. Paralelo a isso, a creatina acaba sendo uma ótima condição. Quem não tem grana para pagar Nutri Personal faz o quê? Acompanha lives. Mas o objetivo aqui é esse, caramba. Realmente, muita gente me pergunta, né? Rodolfo, eu queria uma consulta com você. Pô, assiste a live, é muito melhor do que a consulta. Você vai ficar lá esperando 3 meses para ter lá 1 hora comigo. Pô, aqui você pode me ter quase que todo dia, né? Muito mais interessante, né? Mas o pessoal tem aquela visão de não, que era pastinha com
quero fazer a selfie no consultório, né? Eu quero dizer que agora eu sou fitness, enfim, mas aqui o objetivo das lives, não só minha, mas de tantos profissionais, né, que fazem as lives justamente para isso, né? E mesmo, eu acho que quem tem o seu profissional, nós temos que unir a prescrição com educação nutricional, né, que vai ser o modelo de atendimento que eu estarei executando nessa fase agora da minha vida profissional. Realmente a pessoa ter a sua prescrição, mas entender realmente o que é uma nutrição, não apenas para o ganho de massa muscular, emagrecimento, mas uma nutrição como um todo, esse lado da educação nutricional que vocês podem ter aqui nas lives, tá joia? Bom, pessoal, é um assunto muito complexo, na verdade, né? Então, se a gente continua aqui, a gente fica até amanhã falando e vamos aqui fazer uma sequência, quem sabe até amanhã, sobre suplementação alimentar na hipertrofia, que eu já comecei a falar sobre creatina, mas eles já começaram a colocar muitas dúvidas. Olha aqui, né? Sou diabética, hipertensa e fiz bariátrica. Posso tomar a creatina? Pode sim, com certeza. Não teria nenhuma contraindicação dentre aqui dos fatores. Então é um assunto, suplementação. Vamos deixar para amanhã a gente falar sobre suplementação alimentar na hipertrofia. Já me perguntaram aqui de beta-alanina. Vamos falar aqui então amanhã sobre esse assunto. Bom, pessoal, espero que pelo menos alguma coisinha tenha feito sentido para vocês colocarem na prática diária, para que vocês consigam estar melhorando a sua alimentação, não apenas sua, mas a família como um todo e tal. Não para de chegar perguntas de suplemento, vamos falar sobre isso amanhã. Aqui eu tento colocar um português o mais simples possível, um bate-papo bem gostoso, né? Nas pós-graduações eu coordeno, nutrição esportiva e estética, nutrição clínica integrativa funcional, nutrologia esportiva. Lá a gente vai, né, na bioquímica e fisiologia pesada, mas aqui o objetivo é levar a informação que vocês consigam colocar em prática. E falando nisso, as matrículas estão abertas, temos turmas novas agora começando em agosto. No link da minha bio tem tudo lá. Valeu, pessoal, amanhã espero vocês.